Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso, e a música da nossa análise de hoje é... I can't go back again, but you asked me to love you when I did. Trading my... Você é fã dessa banda? Deixa aqui nos comentários. E lembrando que não é a primeira vez que eles aparecem aqui no canal, então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês estarem acessando a música que eu analisei anteriormente a essa, que teve comentários lá bem bacanas. Acho que a troca de vocês nos comentários é uma coisa que enriquece bastante as análises. Mas nos encaminhando aqui já, de fato, para o que interessa, o que são memórias? Eu admito para você que, como psicanalista, quando eu vi lá o título da música, que se tratava sobre memórias mortas, nossa, pirou cabeção aqui, que eu fiquei assim, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar nessa forma de expressão relacionada a uma memória, né? Então eu me senti desafiada a buscar na teoria se existia de fato algo que pudéssemos chamar de memória morta. Mas antes de responder essa pergunta, é interessante a gente entender o que é memória de fato. Memória, lembrança, é aquilo que é o nome que se dá para aquele movimento que a mente tem de reter informação, sensações, experiências, ideias, enfim, tudo aquilo que você já experienciou de alguma forma na sua vida fica retido na sua mente, que é o que nós chamamos de memória. E quando nós nos recordamos, tanto que nós chamamos assim, né? Recordações, lembranças, memórias. Então, é algo que todos nós temos, mesmo que você tente bloquear, elas vão existir. E aí eu me vi diante dessa situação, sabendo que todos nós temos memórias e de que é algo que é muito automático. Por exemplo, você não vivencia uma situação e fala, eu vou pegar isso e colocar na minha memória. Não! Automaticamente essa fixação acontece. E aí eu me vi ali na questão, existe memória morta? Qual a diferença de uma memória morta para uma viva e tal? E aí eu vou já ler, inclusive, o refrão da música, porque vai ser a partir dele que eu vou discorrer a pauta que eu criei hoje, né? E que diz exatamente o seguinte: nós nunca estivemos vivos e nós não nascemos de novo, mas eu nunca sobreviverei com memórias mortas em meu coração. Memórias mortas em meu coração. É um trecho curto, porém simbólico, e eu vou analisar ele de cima para baixo, tá? Então, ou seja, essa parte aqui, onde ele fala das memórias mortas em seu coração, e eu fico ali de fato me perguntando, existe? E aí eu fiz tanto suspense aqui para de fato dizer para você que não existem memórias mortas. Porque talvez você até se arrisque dizer, Bia, claro que existe. Aquela memória que eu não lembro, aquela memória que deu errado, aquela memória que me faz mal. Pois é, justamente por você saber que existe ela, já dificulta considerar ela uma memória morta. Porque todas as memórias, mesmo elas positivas ou negativas, elas são somente memórias. A questão é que aquilo que ele se refere como memória morta é uma memória negativa. E vou te falar, até que eu gostaria de que pudesse matar algumas memórias na minha mente. Acredito que todos nós temos aí, de fato, essa vontade, mas na prática não é algo possível de se fazer. Ah, mas eu não tô aqui para dizer que ele não tem autoridade para chamar as memórias de mortas na música, tá? Eu não tô aqui para falar de regras ou o que tá certo ou tá errado. É realmente uma reflexão que a música trouxe para mim e eu acho interessante colocar aqui. O quanto muitas vezes nos referimos a algumas lembranças nossas tão ruins e gostaríamos até de chamar elas de mortas como forma de atacar, de nos defender, de querer destruir aquilo como fogo quando queima o papel. É a mesma intensidade, é a mesma sensação que temos muitas vezes com relação a algumas situações. Então, quando ele coloca memórias mortas em meu coração, ele está se referindo a traumas que ele está carregando ali no coração dele, na mente dele, no dia a dia dele. E aí, com isso, a gente vai para essa parte quando ele diz que eu nunca sobreviverei com memórias mortas em meu coração. E é muito interessante essa frase, porque é o que nós chamamos no senso comum de morto-vivo, né? Que é o morrer em vida. O que eu quero dizer com morrer em vida? É o que
você provavelmente conhece por remoer a dor. Então, assim, quando eu foco muito na dor, eu obviamente desvio a minha atenção daquilo que é vivo, daquilo que é bom, daquilo que é alegre. Então, ou seja, a música, eu sinto aqui que ela denuncia, já nas primeiras falas, ali nas primeiras frases, o que acontece com uma pessoa quando ela vive focada na dor, que é a repetição. O que eu quero dizer com isso? Quando você foca muito na dor, muito no erro que você comete, as chances de você cometer ele de novo é muito maior. Olha que bizarro. Você tenta focar na dor como forma de evitar, mas você mais atrai isso para ti. E não é à toa que quando eu falo que nas primeiras frases da música ele denuncia isso, porque ele diz exatamente o seguinte: sentado no escuro não posso esquecer, até mesmo agora percebo o tempo que nunca terei. Uma outra história das amargas pílulas do destino, não posso voltar de novo. Então, olha que interessante, o tempo que nunca terei, então, ou seja, algo que de fato passou e não adianta se arrepender porque já passou de fato. E essa parte quando ele coloca uma outra história das amargas pílulas do destino, então, ou seja, ele já está se referindo de que alguma coisa está acontecendo de novo e que ele acredita ser por conta do destino. E essas pílulas a gente pode colocar aqui para o nosso contexto como posturas e escolhas que se repetiram. E isso levou ali ao mesmo resultado ruim. E aí você pode perguntar, mas onde foi o erro na música? Será que ele traz? Ele dá assim ali uma mensagem do que possivelmente pode ter contribuído para que essas pílulas amargas, né, se tornassem, trouxessem esse cenário de acontecer de novo. Que eu diria que é quando ele coloca ali de que ele negociou suas emoções, né, eu tô lendo aqui a frase, negociou suas emoções por um contrato de confiança. E cara, se uma coisa que eu posso te afirmar como psicóloga é que quando você coloca as suas emoções em pauta, em troca de algo, é porque você de fato já está negando a si mesmo. Porque as suas emoções, elas não devem ser negociadas com ninguém, trocadas, pauta de nada. As suas emoções, elas são suas e você tem total direito de expressá-las, tá? Até controlar, ainda assim, é uma decisão sua e você não se desconecta delas. Tanto que ali, de uma certa forma, ele coloca que porque dá a entender de que é um relacionamento, né? Uma pessoa que ele colocou-se para se amar e frustrou-se, né? Foi alguma coisa tóxica e foi embora. Ele coloca de que fica um sentimento de vazio logo após esse trecho de que ele coloca da negociação das emoções. Então, é algo que realmente acontece com muitas pessoas que abrem a mão das suas próprias vidas em prol de um amor pelo outro, de um trabalho, da família. Então, ou seja, você pode amar seu trabalho, sua família, as pessoas com quem você tá, mas desde que isso não custe a sua vida. Então, por isso que eu até usei esse termo do morrer em vida, porque de fato, se você vive uma vida com esta percepção da qual eu tô descrevendo, de fato você nunca vai conseguir sobreviver a ela, né? A essa vida que tá acontecendo dia após dia. E aí, esse terceiro trechinho, né, que é a frase que ele coloca, nós nunca estivermos vivos e nós não nasceremos de novo, eu também fiquei bem intrigada, eu fiquei pensando no quanto isso, ou melhor, na mensagem que isso poderia estar querendo passar para nós. E eu diria que é uma extensão desse morrer em vida que eu acabei de dizer, porém, ele estendido para o ambiente. Quando você nasce num ambiente hostil, onde também existem pessoas somente focadas na dor, no problema, você tende a ser infectado por isso. E quando você cria consciência de estar inserido nesse cenário, você percebe de que, poxa, eu vivi um tempo dedicado a isso, que não me agregou em nada positivo e muito pelo contrário, eu não vou conseguir resgatar, tanto que na música de um trecho que eu li fala dessa questão do tempo, e vem a decepção de que, poxa, eu não vou nascer de novo para conseguir colocar vida naquilo onde não existiu. Então, eu vou te dizer uma coisa aqui. Se dentro de todas essas análises que eu levantei no decorrer da música a respeito de memórias mortas, foi muito interessante
E uma coisa que eu mais destaco aqui como importante para deixar para você na análise de hoje é que se você foca a sua energia no porquê das dores, no porquê que aconteceu as coisas contigo, isso te coloca numa posição passiva, porque é você querendo receber uma resposta do outro, de uma pessoa, do ambiente, entender esse porquê. Bia, eu não tenho esse direito? Muito pelo contrário, você tem total direito de entender o porquê das coisas. Mas muitas vezes nós cobramos de entender porquês que não vão chegar à resposta. Então, o melhor que se tem a se fazer para que você não viva com memórias mortas em seu coração e te coloque nessa posição passiva de ficar sempre questionando o porquê ou olhar para os erros que você cometeu, escolha entender e buscar saber o que fazer com a dor, porque isso te coloca numa posição de ação. Quando eu busco entender o porquê, as minhas possibilidades, elas são limitadas. Mas quando eu me coloco na posição de entender o que eu posso fazer com aquilo que me causa mal e com aquilo que aconteceu de ruim comigo, as possibilidades de resolução, elas tendem a ser infinitas. Então procure buscar olhar todos os dias para você quando se ver diante de uma situação negativa, de uma memória morta, e questione-se se você quer assumir o papel passivo de tentar focar no porquê aconteceu, ou se você quer focar na posição de movimento, entender o que você pode fazer de possibilidades ali que existem para seguir em frente e recordar disso não como algo que te oprime, mas recordar disso como algo que você superou e floresceu, amadureceu. O que você achou da análise musical de hoje? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que você também pode deixar sugestões de músicas que gostaria que eu analisasse. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que também vão gostar, curta o vídeo, se inscreva no canal e te espero na próxima. Um beijo da Bia e até lá!